Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, mudar o jeito que a gente enxerga a política. Vamos falar sobre a contrademocracia, um conceito do teórico político francês Pierre Rossanvallon. A ideia aqui é entender como a desconfiança, acredite, pode ser uma força democrática. A democracia está em crise? Essa é uma pergunta que está por toda parte, não é mesmo? Manchetes falando sobre a queda de confiança nos políticos, sobre a tal apatia dos eleitores. Mas e se o que parece ser uma crise for, na verdade, uma transformação muito profunda? E aqui a gente vê o grande paradoxo do nosso tempo. De um lado tem a promessa da democracia, aquele ideal do cidadão que participa, que vota, que escolhe, e do outro, a realidade que a gente vive, ruas lotadas em manifestações, um ativismo online super forte e essa desconfiança geral nas instituições. Agora, o que é bem interessante aqui é que, ao contrário do que muita gente pensa, nós não estamos numa era de apatia política. O fato de menos gente ir votar não quer dizer que as pessoas ficaram indiferentes, muito pelo contrário. A participação política só mudou de lugar, migrou para outros espaços. E é justamente para entender esse cenário que a gente recorre ao pensamento de Pierre Rossanvallon. No livro dele, Contra a Democracia, ele defende que essa desconfiança toda não é uma falha no sistema. Na verdade, ela é uma nova e poderosa força política que a gente precisa compreender. Vamos para a nossa primeira parte, o grande paradoxo da democracia. Vamos tentar entender o problema central. Por que o ideal da democracia é tão aceito por todo mundo, mas, ao mesmo tempo, os governos democráticos são tão criticados? Agora a segunda parte, o hiato entre legitimidade e confiança. Para sacar esse paradoxo, o Rossanvallon nos convida a fazer uma distinção entre dois conceitos que a gente costuma misturar: legitimidade e confiança. Legitimidade é a parte mais simples, digamos. É aquilo que um governo consegue quando vence uma eleição. É um fato legal, de procedimento. Ganhou a eleição, tem o direito de governar. Ponto final. Já a confiança? Bom, a confiança é bem mais complexa. É o que o Rossanvallon chama de uma instituição invisível. Ela não vem no pacote do voto. Ela é uma coisa moral, tem a ver com integridade. É uma aposta que a sociedade faz sobre como o governante vai se comportar no futuro. E aqui vem o ponto crucial. Esse abismo entre ter o direito de governar e ter a confiança do povo não é um problema de agora. Na verdade, tem sido a regra na história das democracias. A união total entre os dois só acontece em momentos muito breves, logo depois de uma eleição, sabe? Num estado de graça. Então vamos para a terceira parte, a ascensão da contrademocracia. O que acontece nesse espaço, nesse hiato entre a legitimidade e a confiança? É exatamente aqui que surge o conceito central do Rossanvallon, a contrademocracia. Mas calma, o nome contrademocracia não quer dizer que é algo contra a democracia. Pelo contrário, pensa nela como um conjunto de práticas de desconfiança organizada que funcionam como um suporte, um reforço para a democracia eleitoral. É a democracia acontecendo todo santo dia e não só no dia de ir à urna. Chegamos à quarta parte, os três contrapoderes. O Rossanvallon divide essa contrademocracia em três grandes formas de poder que a sociedade exerce. Vamos ver como isso funciona na prática. Para a gente entender esses poderes, dá para pensar em três metáforas novas para o cidadão. O cidadão não é só um eleitor. Ele também age como um cão de guarda, como alguém que pode vetar as coisas e também como um juiz. O primeiro poder é o de supervisão. A lógica é: se as eleições acontecem de tempos em tempos, a vigilância da sociedade tem que ser permanente. É aquele olhar atento que tenta corrigir a tendência que os políticos têm de se afastar de quem os elegeu. E essa supervisão aparece de três jeitos. Primeiro, a vigilância constante, como um vigia que nunca dorme. Depois, a denúncia, que usa a transparência para jogar luz sobre as falhas. E, por fim, a avaliação, que julga o governo não pelas promessas, mas pelos resultados e pela eficiência. O segundo poder é o de prevenção, ou, mais diretamente, o poder de dizer não. É a capacidade que a sociedade tem de bloquear, de impedir ações do governo com as quais ela não concorda. A ideia central aqui é a seguinte: Rossanvallon mostra que, sociologicamente, é muito mais fácil organizar as pessoas contra algo do que a favor de algo. A rejeição consegue unir grupos bem diferentes. Então, a soberania popular hoje se manifesta tanto ou até mais pelo poder de veto do que pela capacidade de propor coisas novas. E, finalmente, o terceiro poder, o povo agindo como juiz. Isso tem tudo a ver com a crescente judicialização da política que a gente vê no mundo todo. A diferença aqui é fundamental. A urna é uma aposta no futuro.
Já o tribunal, ele julga o passado. Ele exige provas, justificativas e, no fim, impõe responsabilidade. Quando a sociedade sente que a eleição sozinha não garante essa responsabilização, ela se volta para a lógica do julgamento. Vamos para a quinta e última parte, quando a desconfiança se torna tóxica. Porque, é claro, essa democracia da desconfiança tem um lado bem sombrio. Esses mecanismos que podem ser super saudáveis também podem ser distorcidos. O perigo é bem claro. A supervisão, que é saudável, pode virar uma estigmatização permanente dos políticos. O poder de veto pode se transformar em puro negativismo, paralisando qualquer governo. E a busca por responsabilidade pode acabar virando um teatro da crueldade, com foco só em punir e não em corrigir. O resultado final dessa distorção toda é o que o Rossan Valon chama de impolítico. É uma situação em que a sociedade está superativa democraticamente, mas essa atividade só gera fragmentação. Perde-se a capacidade de construir projetos coletivos, de organizar o mundo em comum. Então, a grande conclusão dessa análise é que a democracia hoje não está simplesmente em crise. Ela se transformou em uma coisa nova, um regime misto, um equilíbrio tenso e constante entre o poder que sai das urnas e os contrapoderes que vêm dessa sociedade da desconfiança. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. O desafio não é acabar com a desconfiança, afinal ela pode ser uma força democrática vital. A verdadeira questão é, como a gente canaliza essa força de um jeito construtivo? Como garantimos que esses contrapoderes fortaleçam a democracia em vez de paralisá-la? Essa talvez seja a grande questão política do nosso tempo.